pessoal? Essa letra, a letra C. Meus avós nos ensinam boas maneiras. Meus avós me ensinavam as boas maneiras. Ó, Kaila, essa aí, no caso, é pretérito imperfeito, que é a segunda, viu? No pretérito perfeito fica: meus avós nos ensinaram boas maneiras. E no pretérito imperfeito, meus avós nos ensinavam boas maneiras. Certo? Então, aqui, ó, pessoal, no pretérito perfeito, que é a ação que se encerrou lá no passado, meus avós nos ensinaram boas maneiras. E no pretérito imperfeito, que é uma ação ocorrida no passado, mas que pode voltar a acontecer, meus avós nos ensinavam boas maneiras. Certo? Fica assim. Na letra D, meus pais chegam tarde do trabalho. Como é que fica essa frase no pretérito perfeito? Quem fez? Ó, pessoal, essa frase aí no pretérito perfeito é a ação que ocorreu no passado, né? Como é que fica aí, pessoal? No passado, fica... Pode falar. Meus pais chegaram tarde do trabalho. Chegaram, meus pais chegaram tarde do trabalho. E no pretérito imperfeito, que é a ação que ocorreu no passado, mas que pode voltar a acontecer. Meus pais chegavam tarde do trabalho. Isso, aí, ó, Kaila já pegou como é que escreve a forma do verbo no pretérito perfeito e imperfeito. Então, no pretérito perfeito, meus pais chegaram tarde do trabalho, terminando com AM, viu? Não é com ão, não. E no pretérito imperfeito, meus pais chegavam tarde do trabalho, também com AM no final, viu? Não é com ão, não. Certo, pessoal? Aí nós vamos para a próxima. Essa aqui era para pesquisar em jornais e revistas para uma frase no pretérito perfeito e uma frase no pretérito imperfeito. E ainda eu falei assim, isso. E ainda eu disse assim, que quem não conseguisse achar, que escrevesse a frase, gente. Eu disse isso na aula, que quem não achasse, que escrevesse no quadrinho a frase. Então tem assim, ó. Pesquise em jornais e revistas uma frase com verbo no pretérito perfeito e uma com verbo no pretérito imperfeito. Em seguida, recorte as e cole nos locais indicados abaixo. Eu disse para vocês que quem não achou, teve gente que falou assim, eu não fiz essa questão 5 porque eu não tinha onde recortar, não tinha livro, não tinha jornal, mas escrevesse a frase, né? Eu achei melhor imprimir, Pro. Ô, Tamires, leia aí a sua letra A. Eu não achei, aí eu imprimi. Pode ler aí a sua, Tamires, no pretérito perfeito? Comigo? Aí a sua, Tamires, que você falou. Tá travando, eu consegui escutar nada. Então, pessoal, quem fez essa aqui? O áudio tá travando, ou tá travando. Obrigada. Então, ó, no pretérito perfeito, quem fez? Ó, ele encontrou o que queria. O verbo encontrou está no pretérito imperfeito, que é a ação que encerrou no passado. No pretérito imperfeito, eu coloquei o mesmo verbo, né? Ele encontrava bons livros na biblioteca. Coloquei esse exemplo aqui para vocês, certo? Aí, pessoal, agora depois que terminar aí, vocês vão lá na página 66 e coloca correção coletiva, certo? Correção coletiva. E aí depois vai para a página 89, viu? Vai para a página 89, que eu também passei essa, 89. Só não deu tempo na live de eu explicar 89 no dia, mas eu coloquei lá no grupo para fazer, viu? Na página 89, que é uma questão lá de atividades a mais, é falando a respeito, né, de verbos que são colocados no tempo pretérito. E eu vou estar aqui falando com vocês, né, a respeito desses. Aí temos assim, leia o poema abaixo, na página 89, e responda as questões. Tem assim, na praia. Quando fui brincar na praia, carreguei pá de madeira para escavar na areia.
abri buracos redondos que eram cobertos por ondas até que o mar se afastou. Então, tem assim na letra A, contorne as formas verbais empregadas nesse poema, né? Aí, o que você vai fazer, ó? Aqui já tá a resposta, ó. No primeiro verso, fui brincar, pessoal. Isso aqui é locução verbal que eu vou estar explicando para vocês hoje, viu? Escrever. Fui brincar, que é locução verbal, vocês vão circular junto, fui brincar. Carreguei, escavar, abrir, eram e afastou. Esses aqui, viu? A locução verbal fui brincar, que eu vou explicar para vocês hoje de locução verbal. Carreguei, que é o verbo carregar no pretérito perfeito. Escavar aqui, ó, tá no infinitivo. Abrir no pretérito perfeito. Eram, pretérito imperfeito, que é o verbo ser. Afastou, que é o verbo afastar no pretérito perfeito. Esses aqui vocês vão circular todos, viu? Aí na letra B, pessoal, temos assim, ó. Qual tempo verbal foi mais utilizado nesse poema? Foi o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, foi qual? Quem respondeu essa? Pretérito imperfeito. Eu coloquei perfeito. É o perfeito, o pretérito perfeito, ó. Aqui, ó, carreguei, abri e afastou. Tem 3 verbos no pretérito perfeito, viu? Então, a maior parte dos verbos que vocês circularam aí, ó que tempo é pretérito perfeito, certo? Então, vocês vão corrigindo aí, certo? Tem aí. Aí, ó, vamos continuar. Samuel, a gente está na página 89, terminamos de corrigir lá a página 70. Depois você olha o print para poder corrigir, viu? Tu chegou depois, né? Aí depois tu corrige direitinho. A gente está na página 89 agora. A página 89, na letra A, aqui na questão 6, é para circular formas verbais, né? Que está aqui circulada. Fui brincar, carreguei, escavar, abrir, eram e afastou. E na letra B, qual tempo verbal foi mais utilizado nesse poema? O pretérito perfeito, ó. Corrijam aí, viu? Aí, continuando, pessoal, ó. Letra C, considerando... Samuel, eu afastei aqui, deu para tu circular aqui tudo? Nesse poema? Dá um sinal aí, por fala. Sim. Fui brincar, certo. Vamos lá. Então, aqui, ó. Na próxima, pessoal, tem assim, considerando a característica desse tempo verbal, responda. Por que esse tempo verbal foi o mais utilizado? Ó, aqui tá falando de coisas que aconteceram na infância, né? Dessa pessoa que tá aqui falando num poema. Por que é que vocês acham que foi o pretérito perfeito que foi mais usado aqui? Quem respondeu? Porque tem mais palavras no texto pretérito perfeito. Não é bem essa resposta não, viu? Ó, porque aqui, ó, pessoal, deixa eu só voltar aqui, ó. Ele fala assim, ó. Quando fui brincar na praia, carreguei pá de madeira para escavar na areia, abri buracos redondos que eram cobertos por ondas até que o mar se afastou. Aqui tá falando do quê? De algo que aconteceu com a criança. Então, é o pretérito perfeito. Então, é porque o quê? Você vai falar mais ou menos o quê? Porque é uma ação, né? Um passado recente, né? E algo que ocorreu, né? Os fatos que ocorreram e que encerrou lá. Então, ó, a resposta aqui na letra B tem porque o poema trata de acontecimentos pontuais, vírgulas, ocorridos no passado. Ou seja, o menino praticou aquelas ações e já encerrou, não vai voltar mais a acontecer. Então, vai ser mais ou menos assim a resposta, viu? Vocês corrigem aí direitinho. Então, o assunto que a gente vai estar começando hoje é do futuro do presente e futuro do pretérito. Quando vocês escutem falar da questão do tempo, né? Quando fala assim do futuro, pessoal, futuro, no entendimento de vocês, é algo que já aconteceu, que acontece ou ainda vai acontecer?
Que vai acontecer. Que vai Que acontecer. ainda vai acontecer. Só que existe na classificação dos verbos que a gente estuda na matéria de português, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é aquele que é uma ação que realmente a gente sabe que ainda vai acontecer lá no futuro, lá na frente, né? No tempo ainda que ainda vai acontecer. E o futuro do pretérito é algo que poderia acontecer. Poderia, né? Se alguém tivesse feito algo, por exemplo, se alguém tivesse se esforçado para fazer, poderia acontecer no futuro, poderia. Então, essa vai ser a principal diferença entre os tempos futuro do presente e futuro do pretérito. Eu vou estar colocando com explicação aqui para vocês, que vocês vão prestar bastante atenção. Aí tem assim, ó, no livro, eu vou estar aqui lendo, não vou estar lendo agora a atividade, eu vou estar lendo só a explicação, ó. Tem assim, ó. Tem esse exemplo no livro de vocês, que vocês podem acompanhar a leitura no livro. E a menina está assistindo um programa, né? Creio que é um jornal, e assistindo a previsão do tempo, né? No jornal. Aí, a apresentadora da televisão, né? Ela fala assim, né? Choverá durante o fim de semana no litoral. Choverá é algo que vai acontecer ainda, né? Tipo, a gente está na sexta-feira. Não é isso? Sexta-feira é véspera de fim de semana. Imagine que essa menina aí, ela tá assistindo o jornal hoje, né? Agora de manhã. E a pessoa que tá lá, né? Falando da previsão do tempo lá no jornal, no programa de televisão, ela fala choverá o fim de semana no litoral. Então, ela tá dizendo que pela previsão do tempo, né, que foi medir o tempo, que os especialistas lá puderam ver no satélite, vai dizer que vai chover, né, durante o fim de semana. Aí, o que a menina fala? Eu iria para a praia se fizesse sol. Então, por que ela fala iria? Porque não vai ser mais possível, né? Porque vai chover. Então, no caso aqui, quando a repórter está falando choverá, é algo que vai acontecer. Então, esse choverá aqui é uma forma verbal que está no pretérito perfeito, certo? E quando a menina fala eu iria para a praia, quer dizer que ela poderia ir, mas não vai ser possível porque vai chover, certo? Ô, pessoal, então, retomando a gravação aqui, pessoal, ó, pronto, já botei o note para carregar. Então, nessas duas formas verbais que estão em destaque, choverá, iria, né? O que ocorre aqui? Ó, choverá está no futuro do presente, que é uma ação que a gente tem certeza que vai acontecer. E quando a menina fala iria, está no futuro do pretérito, porque é algo que poderia acontecer, mas não vai ser mais possível. Ela falou que iria para a praia se fizesse sol, mas como não vai fazer sol, ela não vai poder ir. Então, por isso que ela usa essa forma verbal iria, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês, né, alguns exemplos no Word, para que vocês possam estar entendendo para vocês aqui do futuro do presente, do futuro do pretérito, e depois vocês vão ter que copiar no caderno, certo? Então, temos aqui, ó, futuro do presente, que é o primeiro, que a gente vai estar trabalhando, ó. Futuro do presente é o quê, ó? É uma ação que vai ser realizada no futuro e ela é certa, vai acontecer com certeza, ó. Ação que será realizada no futuro, certo? E essa ação, ela é certa, né? Com certeza, certo? Então, eu vou colocar aqui como exemplo para vocês aqui, ó, alguns exemplos. Exemplos, né? Vou colocar assim, ó. Ana sairá de casa mais tarde. Então, olha só, qual é a forma verbal que está nessa frase e que determina que é o tempo futuro do presente, pessoal? Qual é o verbo que está aqui? Ana sairá de casa mais tarde. Tem um verbo aqui que é uma ação que vai ser expressa por Ana. Que ação é essa? Podem falar.
Esqueci o nome do moço. Qual o verbo? Ó? Ana sairá de Demitir, casa mais tarde. Qual o verbo que a ação que Ana vai praticar no futuro? Pretérito. Não, mas a gente trabalha no futuro agora. É futuro agora, não é pretérito não, viu? Então, pessoal, qual é se alguém tiver com problema de falar aí, pode colocar no bate-papo que eu olho, viu? Então, qual é o verbo que indica tempo futuro aqui? Ana sairá de casa mais tarde. Hein, pessoal? Futuro. Sim, Sairá. tem uma palavra aqui que é um verbo. Sairá. Sairá. Então, esse sairá aqui, ó, pessoal, teve gente que respondeu, indica algo que Ana vai fazer, e é com certeza. Então, Ana sairá de casa mais tarde, sairá. Esse verbo que está em destaque está no futuro do presente. Por que futuro do presente? É uma ação que vai acontecer no presente, no futuro, digo, não é no presente, não. Uma ação que vai ocorrer no futuro e essa ação é certa, vai realmente acontecer. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Esse exemplo aqui é o primeiro, viu? Vou botar aqui direitinho, letra A, né? Vou botar aqui outro exemplo para vocês, ó. Eu viajarei no final do ano. Então, vamos supor que a pessoa planejou a viagem para fazer, né? Já viu direitinho lá que vai viajar, até comprou as passagens já de avião, por exemplo, se a pessoa for viajar de avião, já programou essa viagem. E a ação que está aqui no futuro é marcada pelo verbo no futuro. Eu viajarei. Então, viajarei, esse verbo aqui está no futuro do presente também, certo? Então, viajarei, futuro do presente. Deixa eu só copiar aqui para poder colocar, né, para vocês, que está no futuro do presente, né? Alguém aí pode me dar um exemplo de uma frase com verbo no tempo no futuro do presente? Eu posso até copiar aqui uma frase no futuro, pessoal. Vamos lá. Quem que pode falar aí? Ele. Meu Deus. Vocês podem escrever depois aí e me falar, viu? Eu vou colocar aqui outro exemplo de frase, ó. Amanhã Ele irá pra praia. viajarei. Peraí. Tamires, fala aí primeiro que ela começou a falar, depois Riquelme. Amanhã viajarei. Amanhã viajarei, né? Também eu viajarei com o verbo no tempo futuro do presente. Riquelme falou ok, Riquelme. Já esqueceu, né? Não. Amanhã. Alguma coisa eu esqueci. Lembra amanhã. Amanhã irão e. Irei. Tem jeito pra falar. Vou botar aqui, ó. Vou aproveitar o que tu colocou. Amanhã. Amanhã iremos para a praia. Iremos para a praia. Então, qual é o verbo aqui, pessoal? Que está indicando o tempo futuro. Isso, né? Iremos para a praia, né? Então, aqui, esse iremos aqui é um verbo também que está no futuro do presente, certo? Então, esse verbo aqui também ele vai estar no futuro do presente. Então, toda vez que vocês encontram verbos que vão indicar um tempo, que vai uma ação que vai ser realizada no futuro, e com certeza, então, essa ação, pessoal, esse tempo vai ser chamado futuro do presente, que é esse aqui o primeiro, certo? Agora nós vamos para o número 2, que é o futuro do pretérito, né? Futuro do pretérito. Futuro do pretérito é assim, ó, alguém, né, a pessoa que quer realizar aquela ação, ela poderia praticar aquela ação, mas ocorreu algo que impediu, né, que aquela ação fosse realizada, né? Ou algo que a pessoa mesmo, né, deixou de fazer, que depois não vai ser possível de realizar, ou algo que aconteceu que impediu que aquela pessoa fosse para realizar aquela ação. Então, vamos botar aqui, ó. O futuro do pretérito vai ser o quê, ó? Ação, né? Ação
que poderia ser realizada no futuro, mas ocorreu algum impedimento, né? Que não vai ser mais possível que aquela ação seja realizada. Impedimento, certo? Então, por exemplo, pode ser ou algo que impediu, ou a pessoa deveria fazer para que aquilo acontecesse, né? Vou botar aqui alguns exemplos, ó. Ó, vou botar aqui, por exemplo, Danilo passaria de ano se estudasse mais, né? Se estudasse mais. Então, ó, qual é? Botei Danilo com letra minúscula, letra maiúscula. Ó, Danilo passaria de ano se estudasse mais. Qual é o verbo que indica aqui uma ação que poderia acontecer no futuro? Nessa frase. Passaria. Passaria, né? Então, aqui, ó, algo que poderia acontecer no futuro. Não vai acontecer porque ele não estudou bastante. Então, aqui, ó, passaria está no futuro do pretérito. Pretérito, certo? Então, passaria vai estar no tempo futuro do pretérito. Eu vou colocar aqui outro exemplo para vocês. Aqui é o exemplo A, certo? Aqui é o exemplo A. Né? Deixa eu botar os dois aqui mais para baixo, porque para ficar organizado aqui para vocês entenderem, certo? Então, aqui, ó, vou botar um exemplo B, por exemplo, ó. Nós sairíamos de casa se não estivéssemos doentes. Então, aqui, ó, algo que as pessoas poderiam fazer, mas algo impediu. Qual é o verbo que está indicando esse tempo de uma ação que poderia ser realizada, pessoal? Nós sairíamos de casa se não estivéssemos doentes. Qual é o verbo que está indicando uma ação que poderia acontecer no futuro? Sairíamos, né? Sairíamos, né? Então, aqui indica uma ação que poderia ocorrer no futuro, mas que não vai ser possível de acontecer. Por que não vai ser possível? Porque as pessoas estão doentes, certo? Então, aqui vai ser o pretérito imperfeito. Pretérito quê? O futuro do pretérito. Futuro do pretérito é assim, algo que a pessoa poderia realizar, mas não vai ser possível no futuro. Futuro do presente, que é o primeiro lá, é uma ação que vai com certeza ocorrer no futuro. Com certeza. Que vai acontecer no futuro. Pode ser um futuro recente, né? Mais tarde, amanhã, né?